Então tá, pessoas, eu sou o professor Rogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, pessoas, nosso papo aqui hoje vai ser sobre cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico parte 2, certo? O que vamos tratar no cálculo estequiométrico parte 2? Nós vamos tratar sobre cálculo estequiométrico com reagente em excesso, cálculo estequiométrico com reações sucessivas e cálculo estequiométrico fora da CNTP, certo? Lembrando a vocês que quem ainda não assistiu a primeira videoaula que fala de cálculo estequiométrico na CNTP, cálculo estequiométrico com rendimento e cálculo estequiométrico com pureza e impureza, vai lá, assiste essa videoaula, certo? Porque ela é a parte que antecede essa videoaula de cálculo estequiométrico, ok? Então, bora lá, primeiro exemplo. Cálculo estequiométrico com reagente em excesso. O cloreto de alumínio é um reagente muito utilizado em processos industriais que pode ser obtido por meio de reação entre alumínio metálico e cloro gasoso. Se 2,70 gramas de alumínio são misturados a 4 gramas de cloro, a massa produzida em gramas de cloreto de alumínio é... Primeira coisa que eu tenho que perceber aí, ali eu coloquei em vermelho, é o balanceamento da reação. A reação deve estar balanceada para que eu consiga iniciar, certo, os cálculos. Minha equação ali já está balanceada. Para quem não sabe fazer ainda o balanceamento por tentativa, eu aconselho a assistir uma videoaula da qual eu ensino, certo? Balanceamento por tentativa de uma maneira bem simples e com metodologia, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vou separar os dados. Quais os dados que eu vou separar? Eu tenho a massa do alumínio, que é 2,7 gramas. Tenho a massa do cloro, que é de 4 gramas. E preciso saber a massa do cloreto de alumínio. Essa é a minha pergunta. Então, o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, a partir da minha equação já balanceada, eu vou definir o seguinte, que a minha relação estequiométrica está entre alumínio e cloreto de alumínio, certo? Daí eu tiro o seguinte, que o alumínio é 2 vezes o 27, porque cada alumínio vale 27. E o cloreto de alumínio é o quê? É 27 mais 3 vezes o 35,5 que pertence ao cloro, e tudo isso vezes 2, certo? Embaixo a minha linha diz o seguinte, que para cada 2,7 gramas de alumínio eu vou ter quanto de cloreto de alumínio? Aí eu vou chamar de X, certo? Fazendo a resolução dessa regrinha de 3, eu vou ter o quê? Que 54x é igual a 267 vezes 2,27. X é igual a 720,9 por 54. X vai ser igual a 13,35. Bom, o que isso está me dizendo? Que quando eu tenho 2,7 gramas de alumínio, eu vou obter 13,35 gramas de cloreto de alumínio. Próximo passo é eu fazer o quê? O cálculo para a massa de cloro daí. Então, já calculei quando eu tenho 2,7 gramas de alumínio. Agora eu vou calcular para as 4 gramas de cloro. Então, bora lá. Relação estequiométrica entre gás cloro e cloreto de alumínio. Primeira linha que eu faço são a linha de dados da equação. Então, o que eu tenho ali? 2 vezes 35,5 do cloro está para 2 vezes 27 mais 3 vezes 35,5 do cloro, certo? Aí, o que eu quero saber? Quando eu tenho 4 gramas de cloro, qual a quantidade de cloreto de alumínio? Resolvendo essa regrinha de 3, eu vou ter o quê? 213y igual a 267 vezes 4, y igual a 1068 por 213, e eu tenho que y é igual a 5,01. O que eu consigo perceber aqui? Eu tenho dois valores, um que é 13,35 e o outro que é 5,01. O que eu consigo perceber daqui? Que o cloro é o meu reagente limitante, certo?
e que o alumínio é o que está em excesso. Como é que eu sei isso? Bom, simples, né? Por quê? Porque eu não consigo, com as quantidades que me foram fornecidas de alumínio e de cloro, eu não consigo produzir mais do que 5,01 gramas de cloreto de alumínio. Sendo assim, o cloro, que é o elemento ao qual me propiciou o 5,01, eu vou chamar de limitante. Enquanto que o alumínio, certo? Que me propiciaria 13,35, eu vou chamar de reagente em excesso, certo? Agora eu preciso saber o seguinte: quanto eu tenho de excesso de alumínio? Bom, então o que eu tenho que fazer? Bora lá de novo, eu tenho que calcular entre o alumínio e o cloreto de alumínio. A primeira linha são a linha de dados que eu tiro da equação. Agora a segunda linha é que eu vou pensar da seguinte forma: quando eu tenho 5,01 gramas de cloreto de alumínio, certo? Que é relativo ao meu reagente limitante, eu vou precisar quanto de alumínio daí? Resolvo a regrinha de 3, vou chegar no que? 267W igual a 54 vezes 5,01. W 270,54 por 267, W igual a 1,01. O que isso significa dizer? Que para obter 5,01 gramas de cloreto de alumínio, eu necessitava somente de 1,01 gramas de alumínio e não os 2,7. Bom, então agora eu posso fazer o quê? Calcular o meu reagente em excesso. O que é o meu reagente em excesso? É a quantidade inicial que eu tinha de alumínio, certo? Menos a quantidade de alumínio que realmente eu vou precisar. Aí eu tiro o quê? Que a minha quantidade de reagente em excesso de alumínio é 1,69 gramas. Beleza, galera? Então, agora para cálculo estequiométrico com reações sucessivas. Vamos lá no exemplo, então. Analisando a sequência de reações abaixo, qual a massa de bicarbonato de sódio que se pode obter a partir de 1 grama de carbono? Então, eu tenho todas as massas molares e eu tenho as duas reações. C mais O2 que forma CO2 e CO2 mais NaOH que forma NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Separação de dados. O que eu posso separar de dados? Bom, ele quer saber qual a massa do bicarbonato de sódio a partir de 1 grama de carbono. Então, já separei meus dados. Como eu separei os dados, agora eu vou ir para outra parte do problema. Como as reações são sucessivas, eu consigo fazer o quê? Eu consigo somar essas duas reações. Porque, olha só, o meu problema está entre o carbono e o bicarbonato de sódio. Então, o carbono está na equação de cima e o bicarbonato de sódio está na equação de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar todo mundo que está igual, vou somar as duas reações e vou chegar na reação global, que é carbono mais O2 mais NaOH, que forma NaHCO3, certo? A partir daí, eu vou para o meu cálculo estequiométrico, então, fazendo as correlações de carbono com bicarbonato de sódio. Primeira linha, a linha de dados que eu tiro da equação. Carbono vale 12 e o NaHCO3 vale 72. Segunda linha, o quê? Quando eu tenho 1 grama de carbono, qual a quantidade de bicarbonato de sódio eu vou obter? Então vai ser 12 vezes o x igual a 1 vezes 72, x igual a 72 dividido por 12, então x igual a 6 gramas. Certo? Então aqui eu tenho o quê? Um cálculo estequiométrico que envolve reações sucessivas. Nunca esqueçam, eu sempre vou somar e na minha soma na equação global, eu dou uma conferida, certo? Mas ela sempre já vai aparecer balanceada no final. Ok? E o cálculo estequiométrico fora da CNTP? Então eu sei que na CNTP 1 mol vale 22,4 litros. E agora, quando está fora da CNTP, bom, o peróxido de bário se decompõe a altas temperaturas de acordo com a equação química abaixo. Então, determine o volume de oxigênio liberado a 27 graus e 1 atm na decomposição térmica de 33,8 gramas de peróxido de bário, sendo a constante universal dos gases R igual a 0,082 atm litro vezes mol na menos 1, vezes K na menos 1,
e dados, né, as massas atômicas do bário e do oxigênio. Bom, ali eu coloco em vermelho novamente, então fiz o balanceamento, já está balanceada aí então a minha equação. Se ela não estivesse balanceada, a primeira coisa é sempre verificar se o balanceamento da equação, certo? Próximo passo, separação de dados. O que eu consigo separar aí? Eu quero saber o volume de O2, já percebi que não está na CNTP, certo? Eu tenho a massa do bário, beleza? E tenho que a temperatura é 27 graus Celsius e que a pressão é de 1 atm. Bom, aí, baseado na temperatura que é 27 graus Celsius, é a pressão que é 1 atm, e a minha constante geral dos gases, que é 0,082, lembrando que aqui é 0,082 porque está em atm, certo? Se fosse milímetro de Hg, já seria um outro valor, beleza? Então eu tenho que também estar ligado no tipo de pressão com relação ao tipo de R que eu tenho ali, certo? Aí eu vou usar o quê? A equação de Clapeyron, a equação geral dos gases, que diz o seguinte, que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes o R vezes o T, sendo o T em Kelvin. Bom, se a temperatura é em Kelvin, eu tenho que aplicar essa formulazinha, né, que diz que Kelvin é 273 mais Celsius. Então, Kelvin vai ser 273 mais 27 graus Celsius, eu tenho que Kelvin igual a 300. A partir daí, eu vou fazer o quê? Substituir os valores na fórmula. A pressão é 1, o volume é o que eu quero saber, certo? Para essa pressão e essa temperatura. O número de mols é 1 vezes 0,082 vezes 300. Aí eu tiro que o meu volume para cada mol é 24,6. Por que é para 1 mol? Porque lá no O2 eu já estou vendo que é 1. Então, por isso que aqui embaixo na fórmula eu também uso 1. Agora, qual é a relação que eu tenho? O BaO2 é 137 mais 16 vezes 2, que dá 32. Tudo isso vezes 2 está para 24,6 litros. Por quê? Porque eu já havia feito o cálculo anterior pela equação de Clapeyron e descobri que para cada mol vale 24,6 litros, certo? Agora, a pergunta é, para 33,8 gramas, qual o volume que eu vou obter? Eu vou fazer 338 vezes o x, o 338 é o resultado do 137 mais 32 vezes 2, igual a 24,6 vezes 33,8. Aí eu vou ter o que? Que x é 831,48 dividido por 338, x então vai ser igual a 2,46 litros, certo? Então, aí está o exemplo do cálculo estequiométrico fora da CNTP, ou seja, fora das condições normais de temperatura e pressão. Beleza, galera? Então essa foi uma segunda parte de cálculo estequiométrico, uma aula simples, certo? Fácil de compreender, beleza? Então não te esquece, te inscreve nos nossos canais, ative o sininho e até a próxima aula.